Direto ao ponto com Cristiane Melo. Bom dia. Bom dia, gente. Sextou, verdade, que sexta-feira linda, ensolarada, de primavera, hein? A primavera chegou e que venhamos viver uma primavera assim, cheia de flores e iluminada. E o assunto de hoje interessa muita gente, hein? Foi aprovada a lei que reduz a idade para procedimento de esterilização, como vasectomia e laqueadura de trompas. Não sei hoje, nós já estamos aqui no estúdio com a doutora Andréa Alencar, mas antigamente o que tinha de mulher querendo fazer laqueadura de trompa parece que era a cirurgia do momento. Ah, vamos fazer ligadura, gente, a ligadura, como todo mundo falava, né? Então, foi sancionada uma lei, está saindo do forno neste mês de setembro, ela foi sancionada. E a lei também atinge tanto homens quanto mulheres. Os homens para a realização de procedimentos de vasectomia e as mulheres para a ligadura de trompas. Uma novidade dessa lei também é que este tipo de procedimento não vai precisar do aval do cônjuge. Ou seja, nem do marido nem da esposa, porque para a esposa fazer uma laqueadura, ela precisava, antes dessa lei, da autorização do marido, vice-versa. O marido que quisesse fazer uma vasectomia, ele não poderia sem a autorização da esposa. E essa lei veio para acabar com isso. Ela tem 180 dias para entrar em vigor. Mas nós vamos entender melhor sobre este assunto conversando com a ginecologista e obstetra, doutora Andréa Alencar, que é também diretora médica do Hospital da Mulher aqui de Feira de Santana, e tem uma realidade lá, pode trazer pra gente a realidade desse cenário no que diz respeito à laqueadura de trompas. Doutora Andréa, bom dia, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo. Quero agradecer o convite e espero aqui contribuir um pouco para tirar algumas dúvidas a respeito do assunto. Doutora, a laqueadura de trompas é um procedimento ainda muito procurado no serviço público? Em relação aos métodos contraceptivos que a gente oferece, né, no Brasil, a laqueadura tubar ela se encontra como segunda opção. A primeira opção, uma pesquisa recente, foi visto que são as pílulas anticoncepcional, mas sendo segunda opção, né, utilizada, é bastante procurada sim. E é um método considerado definitivo. Qual a sua opinião a respeito dessa lei, dessa redução da idade, né, para 21 anos? A minha opinião é a seguinte, eu acho, do ponto de vista de idade, que é uma idade muito precoce para a mulher tomar essa decisão em relação ao método definitivo, tá? Então, assim, em relação a dispensar a autorização do cônjuge, isso eu concordo. Eu acho que realmente é uma libertação, tanto para a mulher quanto para o homem. Existem mulheres, assim, casadas com pessoas que não aceitam planejamento familiar e acabaria, assim, dificultando com que essa mulher conseguisse ter um controle de natalidade. Então, observando desse ponto, eu acho muito, muito positivo, tanto para um como para outro. Em relação à idade, eu acho que foi muito precoce essa idade determinada nessa lei. Não é uma opinião só minha. Quando eu falo isso, é baseado na literatura médica, porque a gente observando os trabalhos em relação ao índice de arrependimento de pacientes que optam por fazer uma laqueadura tubária, o arrependimento, ele é muito presente. E a gente observa que a literatura cita como principal característica da paciente que está arrependida de ter feito um procedimento desse, teoricamente definitivo, porque eu quero ressaltar aqui, Cris, que todos os métodos contraceptivos disponíveis no mundo, ele tem um índice de falha, que é aquilo que a gente chama índice de Peele, que é um número que se tem em torno de 100 mulheres no ano que utilizam determinado método e que porventura engravidam. A laqueadura tubária, ela tem o índice de Peele dela em torno de 0,5, ou seja, não é 100% seguro nenhum método contraceptivo a respeito de não engravidar. Mas é um índice muito pouco, mas é um método que tem muito pouca falha.
Então, o que é que a literatura mostra? Que o perfil das mulheres que fazem laqueadura tubária, de que se arrependem, tem como principal fator quando essa mulher faz a laqueadura tubária numa idade precoce, abaixo de 25 anos de idade. Então, isso é um fator importantíssimo e a lei contempla mulheres de 21 anos, ou seja, elas caem justamente na principal causa de arrependimento, que é realizar precocemente uma laqueadura tubária. Outro perfil dessa mulher são as mulheres de baixo poder socioeconômico. Então, isso traduz para a gente que essas mulheres muitas vezes optam por esse método por falta de esclarecimento, de conhecimento dos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração que a gente tem também, inclusive oferecidos pelo SUS. E outra causa da falha também, ou da dificuldade do arrependimento que essas mulheres têm, é a questão do parceiro. Como elas realizam a laqueadura precocemente, ao longo da vida, elas podem trocar de parceiro, elas podem ficar viúva, elas podem melhorar de condição financeira. Então, assim, são coisas assim que podem acontecer na vida de qualquer pessoa e mudar a opinião a respeito de um método tão difícil de reverter como a laqueadura tubária. Deixar aqui o meu recado para os homens, né, doutora? A vasectomia é um método também eficaz, feito de forma bem... Vamos abrir a mente, gente. Vamos abrir a cabeça. Você, homem, que está ouvindo aqui o Bom Dia Feira. A laqueadura é feita de forma indolor. É feita... No mesmo dia você vai para casa, o procedimento é um procedimento rápido. No mesmo dia você vai para casa, não mexe na sua virilidade, ou seja, na sua potência sexual, não vai interferir na sua potência sexual. E você, com poucos dias, vai estar retomando a sua vida de forma mais tranquila, o que é diferente para as mulheres. Então, é necessário que os homens também abram a mente para esse tipo de procedimento que é oferecido pelo SUS. O SUS oferece vasectomia. Como é, doutora, o procedimento de laqueadura, para a gente fazer esse comparativo, e como é o pós-operatório? A laqueadura tubária é uma cirurgia, né? Que as trompas, elas se posicionam bilateralmente no útero, em relação ao útero. Então, ela fica localizada na pelve. Essa a cavidade pélvica é uma cirurgia que necessita de realizar um pré-operatório, um internamento, uma anestesia, que normalmente se escolhe fazer a raquianestesia, que é uma forma de bloqueio. Tem que entrar na cavidade para realizar o procedimento, seja ele através de uma videolaparoscopia ou de uma cirurgia aberta, mas é uma cirurgia em que tem que fazer um acesso à cavidade, né, da mulher. Então, se faz na verdade, se faz um bloqueio da passagem do espermatozoide. É um procedimento que tem como ação basicamente mecânica, porque o espermatozoide, para chegar até o óvulo, ele tem que entrar na vagina, entrar no útero, percorrer a trompa, fecundar e voltar o ovo para implantar na cavidade. Então, o que é que se faz na cirurgia? A gente corta a trompa, amarra, faz a hemostasia, que é o controle do sangramento, e aquela trompa vai formar um bloqueio para não ter passagem para esse espermatozoide. É basicamente um procedimento que vai fazer com que haja a interrupção do percurso para o espermatozoide chegar à fecundação. Como é o pós-operatório desse procedimento? O pós-operatório é um pós-operatório tranquilo, mas não deixa de ser um pós-operatório com todos os cuidados que uma cirurgia envolve, como repouso, a questão de uso de analgésicos, evitar esforços, retirada de pontos posteriormente. É uma cirurgia, apesar de pequeno porte e rápida para se realizar, mas é uma cirurgia que entra na cavidade, né? Não é como a vasectomia, que pode ser feita a nível ambulatorial. Vai para o ambulatório com o urologista e ali ele pode realizar, e esse homem pode até voltar dirigindo para casa. A laqueadura não. Ela tem internamento, ela tem a fase operatória, ela tem o pós-operatório e tem o repouso posteriormente, que pelo menos 15 dias assim, sem praticar as atividades do dia a dia, para voltar à normalidade, essa paciente. Uma outra coisa que a lei trouxe é a possibilidade de fazer esse procedimento no ato do parto, não é isso? Porque a lei anteriormente proibia que a laqueadura fosse realizada no período puerperal, gravídico puerperal, tanto pós-curetagem, pós um abortamento ou no transoperatório, em raras exceções, né? Que na lei lá cita como complicações, etc. Mas hoje, o que é que se colocou?
pelo menos um tempo de 60 dias entre a decisão de realizar o procedimento e o ato dele ser feito. Ou seja, a paciente ela não pode chegar no hospital e dizer eu quero laquear. Ela tem que ter feito um aconselhamento, o preenchimento da documentação autorizando o procedimento e o intervalo entre o dia que se faz e o dia que ela decidiu assinar esse documento tem que ter um intervalo de 60 dias. E eu aproveito para ressaltar aqui que realizar laqueadura tubária no período puerperal ou durante o pós-parto não quer dizer que essa paciente pode chegar e ter direito a exigir uma cesárea. De jeito nenhum. A via de parto é obstétrica, dependendo se essa paciente, por algum motivo, tiver indicação de cesárea e tiver feito esse documento previamente com antecedência nessa de 60 dias, ela pode fazer a laqueadura. Mas o fato dela ter o documento em mãos, se ela não tiver indicação de cesárea, ela não vai fazer cesárea só para laquear. Isso é um procedimento de indicação obstétrica. Uma coisa muito importante que a gente precisa citar é que existem outros métodos de longa duração, pouco conhecidos pela população e que são oferecidos pelo SUS. E aí eu quero aproveitar a presença de doutora Andréa Alencar para falar desses métodos. Então, a gente fala em métodos contraceptíveis, reversíveis, de longa duração. Como o próprio nome já diz, diz respeito a métodos anticoncepcionais e que tem um tempo longo de ação e que essa paciente, ela vai ser orientada, oferecido o método para ela e eles são reversíveis, ou seja, os exemplos que a gente tem de método contraceptivo de longa duração é o dispositivo intrauterino, né, que é o DIU de cobre, ele tem uma durabilidade em torno de 10 anos. Os métodos hormonais, os sistemas intrauterinos liberador de levonorgestrel, que tem ação local também, tem a durabilidade hoje em bula no Brasil em torno de 5 anos, mas nos Estados Unidos já foi liberado esses métodos para manter até 8 anos, o mesmo dispositivo sem precisar trocar. Nós temos os implantes hormonais, que é o Implanon, e são basicamente esses, os métodos de longa duração. E eu quero ressaltar que nós temos em Feira de Santana um planejamento familiar direcionado para a gravidez, para a prevenção de gravidez na adolescência, porque esses métodos de longa duração, eles, pela Sociedade de Pediatria, pela FEBRAS, Federação Brasileira de Ginecologia, eles podem ser oferecidos para as pacientes adolescentes a partir de 13 anos de idade. Então, a gente tem um ambulatório com o intuito de reduzir a gravidez na adolescência, porque hoje no Brasil esse índice chega em torno de 15 a 20% de todas as pacientes que engravidam no Brasil está nessa fase de adolescente. Então, é muito importante que se oferte à população, é muito importante que a população conheça opções de métodos de longa duração reversíveis para não fazer de forma intempestiva a decisão por um método definitivo como a laqueadura e depois ter a dificuldade, né, para reverter, que não é uma coisa simples de se fazer e também nós não temos para oferecer de forma tão acessível. Doutora, só para a gente encerrar aqui, vamos lá, direto ao ponto. Um adolescente que não iniciou a vida sexual ainda, algum desse método pode ser usado ou somente para aquele adolescente que já teve o início da sua vida sexual? Os dispositivos que são colocados dentro do útero, como o sistema intrauterino de levonorgestrel, né, que o nome comercial é Mirena e Cailena, e o DIU de cobre, eles não podem ser ofertados para essas pacientes que são virgens. Mas o implante sim, que é o Implanon. O Implanon, ele é colocado na região do braço, com anestesia local, e ele tem uma durabilidade de 3 anos. Se essa adolescente já tem pensado em iniciar a sua vida sexual, mesmo antes que ela inicie, pode sim ser ofertado para ela. Ótimo. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto. Doutora, se eu esqueci de te fazer alguma pergunta, deixa aqui os microfones abertos. Muito obrigada. Não, você perguntou tudo que é de importante. Eu só queria mesmo esclarecer que as mulheres, antes de tomarem essa decisão por um método definitivo, procurem se informar, né, do que a gente tem para oferecer para elas de métodos alternativos, mesmo que de longa duração, porque depois a opção para recanalizar essa trompa não é fácil, o acesso não é fácil, a gente não tem aqui disponível pelo SUS, só na verdade nos grandes centros, em hospitais universitários, e que pensem direitinho antes de tomar uma decisão tão importante que é
definitivamente abdicar de sua fertilidade. É isso aí, esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Informação sobre saúde e bem-estar com qualidade e credibilidade você encontra aqui no Direto ao Ponto. Bom dia, sextou e até a próxima sexta. Um abraço, gente.